salvem o ser guia nos da terra. Bom, nós vamos hoje dar prosseguimento aí na nossa doutrina, chamando a atenção das pessoas, no primeiro momento, para o fato de que elas definitivamente não estão entendendo nada. Mas não é sobre a doutrina, não, que a doutrina está sendo bem compreendida. O que nós não estamos entendendo mais é esse mundo aí, ó. E não se salva ninguém. Ora, ministros, advogados, líderes mundiais, né? Filósofos, líderes religiosos, né? Personalidades, quer dizer, o mundo, né? O mundo não sabe mais em que cilada ele caiu. Agora, isso fica claro, por exemplo, quando você fala em propriedade privada. Eu precisava de fazer um vídeo só sobre propriedade privada, porque ninguém fala nela. Ninguém fala nela mais no Brasil e nem no mundo. Quer dizer, falar dela no contexto político, claro, não no contexto econômico. Ora, no contexto político ninguém entende. Ninguém entende. Essa é a verdade a qual todos nós temos que nos submeter, que nos subjugar, por sermos minimamente ceticistas ou cautelosos. Eis aí o primeiro passo para o serguianismo. Se você quer conhecer, entender um pouco mais do serguianismo, dê esse passo cético aí, né, cauteloso. Quer dizer, admita para si mesmo que o mundo, né, mesmo que você entenda, veja bem, não estou dizendo que você não entenda, estou dizendo que o mundo não entende. Não importa se um só entende, que adianta o seu entendimento se a outra parte diverge? Ora, eis aí o problema, né? Um problema importante, uma questão importante. Agora, além disso, nós vamos falar de outras coisas. Nós vamos falar de... né? Dentro disso aí, nós vamos explicar qual que é a diferença de propriedade privada, né, para a propriedade dos meios de produção. Ora, se o Estado não tem os meios de produção, se ele não tem os meios de produção, se existe um país, uma nação, e dentro dessa nação o Estado não tem em suas mãos os meios de produção, é claro que esses meios de produção vão estar na mão do capitalista, né? Eu acho que essa aí é a visão que as pessoas não estão tendo mais quando vão tratar de propriedade privada. Porque o particular, ele reivindicou o direito da propriedade privada, mas a propriedade privada, ela é mais ampla, que ela consegue abraçar a propriedade dos meios de produção. Ela compra para si uma concessão dos meios de produção. Ora, se eles estão na mão do Estado, mas os particulares é quem os administram, né? Aqueles que oferem os seus lucros. Ora, agora, isso aí não é nem tão novo. Isso já é velho. Isso aí muitos filósofos já falaram isso muito, né? Talvez quem tenha falado mais, eu não sei quem falou mais nisso recentemente. Eu sei que nesse viés, nessa perspectiva, onde você procura identificar o fato de que as pessoas, ou quer dizer, no mundo, né, o mundo não consegue mais entrar no consenso sobre o que
ou que fosse, ou que deve ser a propriedade privada, né? A propriedade dos meios de produção, elas fazem uma confusão. Elas acham muitas vezes, o erro mais comum é o seguinte, vamos ver se você está nesse grupo aí, você vai me falar depois. Quando você acha que os meios de propriedade dos meios de produção, veja bem, propriedade dos meios de produção, dizem que isso aí é coisa da esquerda, que o Estado vai ficar lá com a propriedade dos meios de produção, quer dizer, agora, num mundo hoje igual ao nosso, capitalista aí que chegou num ponto, né? Onde a mera empresa deixou de ser um meio de produção e muita coisa se tornou meio de produção, né? O próprio canal do YouTube se tornou meio de produção. Quer dizer, para nós que ganhamos, para aqueles que são monetizados, não, mas para os seus detentores lá, os seus inventores, não necessariamente. Os inventores ganharam dinheiro, mas a companhia deles ganhou muito mais. O dinheiro que eles ganham perto do dinheiro que a companhia ganha, e a companhia é a elite, né? Se você então começa a pensar diferente e para ora, não, pouco importa se a propriedade privada e se os meios de produção estarão na mão do privado ou do particular, do ente público ou privado, do cidadão, indivíduo ou da coletividade. Quer dizer, nada importa. Isso aí pouco importa. O importante é que você estabeleça que os benefícios dessas associações, sejam elas públicas ou privadas, mistas, de qualquer natureza, o importante é que o benefício dessas associações gere sempre o bem-estar da raça. Isso aí é um conceito sofisticadíssimo de serguianismo, né, de direito serguiano, tá certo? Então, a gente vai tentar falar um pouco mais disso daí agora, porque de repente você pega, olha só que coisa. Teve um dia um rapaz aí falou que nossos vídeos não servem de nada, né? Ele disse isso, mas tudo bem. Nós rezamos também por essas aulas. Agora, tecnocracia, né? Tecnocracia é o que nós estávamos falando no vídeo anterior, da última aula. O tecnicismo, né? A tecnocracia, não necessariamente vão ser os condutores do bem. Por quê? Ora, a gente muito bem sabe que o conhecimento por si, de per si, né, quer dizer, por si mesmo, não, em si mesmo, né, ou quer dizer, puro, né, ele sempre foi para nós, seres humanos, um símbolo premente de nossa perdição. Quer dizer, quando nos proibiram lá de comer aqueles frutos, né, já estava ali predita, né, por assim dizer, uma situação onde nós perderíamos, né, a nossa grandeza, né, caso descumpríssemos uma ordem do Senhor. Bom, parece que tudo isso daí leva a gente a crer o seguinte, olha, a tecnocracia quer descobrir tudo, ela vai consertar o mundo sem mexer no ser humano. Ora, o ser humano também tem que construir-se de dentro para fora. Quer dizer, e a tecnocracia, infelizmente, tem sido uma tecnologia meramente na mão dos ricos, né? Na mão dos dirigentes do mundo. Né? Agora que estão começando a surgir aí novos técnicos que são mais ativistas, né, e mais politizados, né? Mas isso é uma falta que existe, né? Da mesma falta como a falta de filósofos aí nos cargos públicos,
A gente não vê. Os caras às vezes têm até curso de filosofia, mas parece que isso aí não é, é pouco valorizado, né? Mas é isso daí. Agora, é, isso aí é importante? Não. Agora, faltando, quer dizer, faltando em raça aqui ou sujeito desavisados ou mal intencionados, vai dizer, isso é coisa de ditador. Porque já me disseram isso, né? Eu estou contando isso daqui, eu estou notando isso aqui faz parte do roteiro de hoje, pelo seguinte, né? Para compor mais a nossa explicação, né? A nossa aula de hoje, e também são notas, né? Que a gente vai passando aí para as pessoas que lidam com a gente no dia a dia, né? Mostrando que a nossa relação está sempre sendo o tempo todo pensada e monitorada. Quer dizer, você está falando tanto em raça, aí o sujeito desavisado, né? Porque a gente fala na raça, mas é porque tem pessoas que não entendem, né? Não passaram pela doutrina e descobriram lá que o fato de o ser humano dedicar-se à raça é pelo fato dele ter optado pelo sistema coletivista de qualidade, onde o ser humano não busca meramente aperfeiçoar-se ou preservar a si mesmo, nem aos seus irmãos, nem só a sua família, nem mesmo a sua nação e nem mesmo apenas aqueles sujeitos e aqueles seres dominantes do seu planeta, né? Quer dizer, ele começa, é um sujeito, portanto, que escolheu, através do coletivismo de qualidade, ele opta por um mundo onde ele vive, num planeta em harmonia com os seres. Mesmo que ele goze de uma prerrogativa de supostamente dominador ou dominante desse planeta, né? Agora, os caras falam, mas isso aí tá parecendo muito com o Hitler, né? Eu digo, ora, é perfeito, é uma espécie de alguma forma, é um hitlerianismo aqui. É porque a única diferença básica é que o Hitler pensava pequeno demais, por assim dizer, né? Tem gente que acha que o Hitler pensou descomedidamente, não, talvez ele tivesse pensado pequeno demais, né? Embora sua ideia não fosse ruim de tudo. Ora, ele queria a supremacia da sua raça. Agora, o problema é que ele não contemplou as demais, né? O ser humano tem que fazer o quê? Tem que desejar a supremacia da sua raça, mas sobre a supremacia sobre si mesmo, né? Ou seja, o império do ser humano que transforma-se, né, a partir do todo, né, e de dentro para fora e nunca em seus modos opostos. Quer dizer, se você então trabalha com coletivismo de qualidade, você vai dizer, ora, não, vai ser preciso votar direitinho para a gente saber o que a gente quer, mas depois, mesmo aqueles que não quiserem, se a proporção não for muito desigual, né, se for unânime esse desejo, então essa outra raça vai ter uma série de possibilidades para aderir, para ter um tempo de... Enfim, uma série de promessas, né? Contratualmente estabelecidas. Contratualmente estabelecidas. Agora, em que contrato é esse? Qual o único contrato poderia ser esse? E exclusivo contrato? Me respondam aí vocês aí do direito. Claro que é a Carta Constitucional. Esse é o grande contrato da nação, né? Deveria ser do universo, né? Desses cidadãos, né? Não meramente de um país, né? Ou seja, de uma parte da humanidade, mas em face de toda ela. Agora, então, né?
pensando dessa forma, mutatis mutandis, não é? Mutatis mutandis, o Hitler, na verdade, pensou pequeno, porque isso aí, esse projeto de transformação deveria ter sido, em primeiro lugar, sido desejado por todos, né? Foi muito agressiva a sua, foi desrespeitosa a sua intervenção política, né? E, em última análise, uma tragédia humana, né? Quer dizer, um episódio talvez o mais chocante de toda a idade, desde a Idade Média, né? Desde a Idade Média. Isso aconteceu já na modernidade. Agora, nós temos a modernidade em 1789, né? Começando a contemporaneidade. A modernidade vai só até a ocasião da queda da Bastilha, justamente que inaugura aí, nós temos falado da importância da Revolução Francesa, tá certo? E as pessoas insistem aí em dizer que isso tudo é inútil demais, né? É inútil demais. Agora, então um acréscimozinho aqui que vai dar para falar aqui é o seguinte: Antônio Sergianismo por terra. Propriedade, aí voltamos na questão da propriedade privada. Nós estamos com 17, hein? Esse vídeo vai ser o único da noite. Nós temos hoje a chegada dos serguianos, né? E esses serguianos vão contar conosco aí nesse encontro da Confederação. Tá certo? Bom, nós vamos ir adiante, então tentando perguntar aí para vocês o que está vendo, né? O que é que está vendo? Olha, propriedade privada, propriedade dos meios de produção. Ora, o capitalismo se define não é pelos meios de produção. O capitalismo se define pela sua propriedade privada, né? É porque vocês estão achando que o contrário de propriedade de meios de produção pode ser outra coisa, mas não é outra coisa, qualquer coisa. Ele não pode ser, ele é uma coisa. Essa coisa exclusiva é o fato de que a propriedade privada, né, comprou a propriedade dos meios de produção, né? Então, e o capitalismo continua sendo o capitalismo. O capitalismo continua sendo ele, esse sistema que se caracteriza aí pela propriedade privada. O que significa isso? Ora, ele se caracteriza pelo fato de que é livre a iniciativa. Quer dizer, as pessoas são livres para, de forma independente, procurar acumular as suas riquezas. E ainda por cima, é lei mundial que ninguém ouse quebrar essas regras que garantem a cada um dos seres o mesmo direito de se tornarem ricas. Quer dizer, você não pode ir por esse caminho. Quando você pensa em propriedade privada, você tem que pensar lá, quando Rousseau falou lá atrás, meu amigo. Vai lá e pensa propriedade privada em Rousseau. Depois você volta para conversar. O que acontece? Às vezes a pessoa não faz isso. Então é preciso voltar lá em Rousseau. Falei, tem que voltar em Rousseau. Tá? E o que acontece? Senão, você não entende o que é propriedade privada. Naquele tempo, a propriedade privada foi colocada
Isso foi na ocasião da Revolução Francesa. Aí eles disseram, olha, liberdade, igualdade, fraternidade, propriedade privada. Aí, aí o que aconteceu? Tá bom, faz o acordo, assina. Não, não vai ter acordo, não, vamos pra guerra então. Guerreou, mortes, aquela coisa toda. E aí, de repente, eis que esse se torna um acordo não assinado, né? E no entanto, mais respeitado da história da humanidade. Quer dizer, pelo menos do ponto de vista oficial, né? Ora, o que acontece? Se você trabalha com essa propriedade privada em Rousseau, você vai saber, ora, os caras na ocasião lá da Revolução mantiveram a propriedade privada, mas que isso aí já era a burguesia, que já havia ascendido economicamente. Eles estavam em plena ascensão. Essa ocasião aí nós já temos aí já a Revolução Francesa, a Revolução dos objetos, né, que é a Revolução Industrial, né? Mas a burguesia já tinha lá o seu comércio, né? Já tinha lá a sua manufatura, né? E então e já se começa, já havia e vinha realmente reivindicando direitos políticos, né? Foi ela mesma que encabeçou de alguma maneira, né? Com a ajuda do povo, né? Toda essa transformação, né? As pessoas se esquecem disso. Agora, então, essa elite que aí está é uma elite que ainda é muito apegada ao seu trono, porque ela, de fato, é muito recente na história da humanidade, né? Embora os seus ancestrais sejam aqueles dos primeiros homens que impuseram o seu poder e subjugaram outros no mundo, né? Mas isso é uma história aí para os serguianos. Isso aí eu nem vou entrar nessa questão aí não. Ela é muito profunda. Agora, o que a gente tem mostrado é que é o seguinte, os meios de produção, né, ou a propriedade privada, qualquer um dos dois pode estar na mão, seja do particular, seja do Estado, seja de um homem só, que não se divida em dois, em público e privado, nem que seja nem um coletivo, nem um individual, mas que seja para além dessas duas entidades. Quer dizer, se assim o for, você terá então um sistema sui generis, né? Porque até então não contemplado, né? Será um sistema novo, uma hibridagem aí perfeita, né? Quer dizer, agora, se você começa a pensar assim, você vai chegar à conclusão de que, ora, não importa na mão de quem isso esteja, né? O importante é que os benefícios estejam dispostos a todos, né? A todos. E que o seu mérito, portanto, né, para que ele eventualmente possa ter algo a mais do que o outro, será no sentido de exigir de si o máximo dos seus talentos voltados para a sua capacidade de cuidar da sua espécie. Quer dizer, se você consegue contribuir para a sua raça, para a sua espécie, você é um ser que está cumprindo o seu papel. Agora, tudo isso aí, a expressão do seu papel é uma coisa particular, é sempre sua. Disso ninguém está querendo, em nenhum lugar desse universo poderia se pretender isso politicamente. Isso aí é até uma coisa que em Sérgio, o livro de Sérgio traz,
Porque há certos tipos de coisas que são unânimes na universalidade do na existência conhecida, não é? Assim, vamos colocar no tema do livro, nos termos do livro, né? Na infinitude desconhecida, né? Na finitude desconhecida, né? Na infinitude desconhecida, né? Quer dizer, até onde se sabe que há vida, né? Porque chega um ponto que não se sabe mais aonde há mais vida, né? E essa descoberta aí, e com o tempo isso tudo só se expande, né? Só se expande. O fato é que se está expandindo é que o universo está sendo ocupado, né? Agora, vocês vejam bem, não tem que preocupar com isso não, tem que preocupar com isso não. Essas coisas aí, ó, nada disso aí preocupa os serguianos, nada disso. Isso aí é desdobramento, mero desdobramento, mero desdobramento. A questão toda é você usar esses desdobramentos para você então chegar a princípios mais concretos, mais possíveis de se utilizar, né? De sorte que sejam mais prováveis os benefícios, né? E as satisfações que a gente vai colher, né? Quer dizer, se você trabalha então com essa noção, né? Porque propriedade privada, eu fiz um desafio aí, fiz um desafio no último, os serguianos propuseram um desafio aí para os filósofos aí de plantão. Aliás, quem está no plantão da filosofia do Brasil aí nos últimos anos, hein? Quem está fazendo plantão aí? Porque vai fazer igual um cara que está aí no YouTube agora, né? Ele é um vereador, cara. Que isso, sei lá no Rio também, nossa, esse Rio de Janeiro, meu pai, o que acontece? O cara vai lá e denuncia, né? Filma, né? Falando, o médico tá dormindo, ele tinha que estar trabalhando, ele tá dormindo lá esse horário, não é o horário dele tá trabalhando, não. Aí ele fala, nossa, é verdade, o cara olha assim, né? O outro lá, não é verdade, ele não poderia estar, não. Aí o cara vai lá dentro do quarto, pega o sujeito dormindo, mas que diabo é isso? Isso é pegadinha que os caras estão fazendo comigo? Quem é que tá fazendo essa pegadinha? Ou então, porra, velho. Então o cara, sei lá, o cara às vezes é um pouco mais preocupado, ele gela, né? Ele, nossa, meu Deus do céu. Será que descobriram aí que. Bom, eu não sei, isso aí é uma maldade muito grande, né? Mas, como é que a gente vai julgar, né? Como é que a gente vai julgar a atitude dele? É uma atitude, talvez, de alguém que está buscando, sim, uma solução diante de uma inquietude, né, que o aflige demais, né? A gente tem que ser condescendente e saber procurar entender o que realmente se passa com esses seres, né? Perguntá-los honesta e humanamente, né? O que se passa no seu ser, né? É o que é a falta, é a angústia que explica aí essa demência no mundo, essa coisa dessa caridade, dessa carência do mundo, né? Esses milhões aí, falou que no Brasil tem 5 milhões, 5%, né? 5% de deprimidos, e que acontece suicídios aí com uma frequência incrível, né? E aí, esse é só a ponta do iceberg, mas porque por detrás disso está um mundo que vive insatisfeito, né, com o seu país, com a sua vida em última análise. Então, são pessoas de uma nação, né, quase a totalidade de uma nação que vive ao mesmo tempo feliz, tentando ser feliz, tentando alcançar a felicidade, mas sempre lamentando por um lado da vida, né? Quer dizer, isso aí, vamos dizer, isso aí é a vida, isso é a vida. É a vida, mas a política é a vida. A política também é vida, isso também não é mentira.
Se isso aí é a vida, é a vida. Agora que a vida é política é a vida. Isso é também inquestionável. Então, se você se dedica, portanto, a sua vida sob o viés político, quer dizer, parece mais coerente, porque supostamente é ali que deverão ser solucionados, né? Ali, é nesse aspecto aí que deverão ser solucionados os nossos problemas, que é através do entendimento. Porque outras formas de solução, elas contemplam outras formas de modus operandi, né? Quer dizer, são as revoluções, por exemplo, que ocorreram aí, ó. A gente já mostrou a capa aqui, ó. Só me engano, a Mariane, né, com a tocha na mão, né? Quer dizer, ela botou fogo no negócio mesmo. E olha para você ver como é que ela é feia e é sexy ao mesmo tempo, né? Muito feia e muito sexy. Não que as mulheres belas não possam ser sexy também, porque o são, né? Agora, o que acontece? Eu acho que essa aí, inclusive, é uma oportunidade para a gente fazer uma chamada aqui das mulheres filósofas, né? Mas, pelo amor de Deus, mulheres filósofas da filosofia política. Pelo amor de Deus, é esse departamento que está em emergência e urgência. A falta no mercado, no mercado humano. É preciso concursos aí para. Nós estamos admitindo aí sem comprovar experiência. Ai, ai. Porque às vezes as pessoas cobram experiência, né? Cobrar experiência. O que é cobrar experiência, né? Quer dizer, só cobrando que você saiba fazer. Se você fizer, não importa a forma que você fizer, desde que fique bom, né? Quer dizer, desde que atenda aqui a minha necessidade, né? Agora, é claro, hoje em dia o que acontece? O cara trabalhou ali, se ele tem experiência, olha, ele trabalhou, vamos ver lá, vamos ver por que é que o cara saiu de lá, né? Ou, enfim, eu sei lá, esse negócio é que a gente fala, as pessoas não entendem, né? Essa coisa de trabalho hoje, a grande massa das pessoas, olha porque que uma grande parcela do eleitorado é de trabalhadores. Porque se você pega bem, os trabalhadores são empregados na CLT, são um pouco mais de 30 milhões de brasileiros. Veja só você. Isso aí, essas pessoas são do universo dos economicamente ativos, em sua maioria. E essas pessoas elas compõem o grupo de eleitores. Elas compõem o grupo majoritário de eleitores. Porque quando você fala que o Brasil tem 30 milhões, pouco mais de 30 milhões de empregados da CLT, né? Quando você fala em questão de voto, o voto ele é um pouco só mais amplo, porque vão entrar aí os jovens, às vezes tem um jovem aí que não trabalha, mas ele vota. Ele não trabalha, mas ele vota. E às vezes tem pessoas velhas aí que também não trabalham, mas votam, né? E pessoas que simplesmente, enfim, o que fica claro aí, se você levar em conta esse tipo de análise, que é uma análise filosófica, você vai ver que essa questão aí do Brasil ter esse aspecto, essa força política, né, que existe no Brasil, é a força política, que é a mesma força política que existe na China, são de países que têm um contingente de pessoas, um contingente alto, né, de pessoas, de habitantes. Essas grandes populações é que formam esses contingentes aí, né? Porque você veja bem, o poder político aqui vai sempre existir porque a classe dos brasileiros que trabalham está sempre insatisfeita e tem que estar mesmo, porque você pensa bem, que o que é um salário mínimo? O que é um salário mínimo para o cidadão? O que
E tem mais de... Tem os dados. Tem os dados. Não me recordo agora, porém, a parte da população que recebe uns que recebe até um salário mínimo é altíssima. A parte da população que trabalha, né, e que recebe, enfim. E aí não entra só os que trabalham e que recebem formalmente, não, entra também aqueles do setor informal. Ou seja, é muito pouco, muito pouco. Então esse povo, essa massa de pessoas aí forma um contingente eleitoral muito forte. Então é por isso que os homens da direita também nunca vão conseguir entender. Eles não percebem que a direita está com o rabo preso na esquerda e a esquerda com o rabo preso na direita. Ai, desculpe a analogia. Os cachorros briguentos, né? Mas o que acontece? É isso que acontece. Essa complexidade aí se dá em função dessa amarração aí, né? Se você, portanto, pensa de um jeito diferente e não vai ficar, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, a vida tem que ser, eu quero a propriedade privada, ai meu Deus, eu defendo a propriedade privada, ai meu Deus, eu sou defensor da propriedade privada. Por que eu sou defensor? Afinal de contas, a pessoa ela quer ser dona do negócio, não bastaria usar, não? Eu não sei. A gente tem hora que fica pensando, acho que o que não pode ser público é uma escova de dentes, por exemplo, né? Embora até ela a gente compartilhe às vezes, né? Enfim, agora, eu não sei, essa coisa aí de propriedade privada, ora, se você pode fazer o uso, gozar da utilidade daquele negócio, porque aquele negócio tem uma utilidade. A utilidade dele não é conferir esse valor econômico aí, não. Isso aí é o que a gente usa para lidar com aquilo ali. Mas aquela coisa ali, a utilidade dela não é gerar valor econômico. A criação tecnológica dela é para fazer uma coisa, é um jet ski para você dar rolê na praia, ou é um avião supersônico para você se locomover no orbe terrestre. Então, quer dizer, essas coisas aí, elas estão cumprindo o papel dela tecnológico, né? Agora, o papel de gerar o poder, de transferir o poder, né? De delimitar o poder, né? De significar, em última análise, a vida ou a morte de uma pessoa pela miséria, né? Pela fome. Quer dizer, isso daí é o que a gente fala. Se você puder usar o negócio que você vai, né, e você está usando aqui a função dele tecnológica, que é divertir-se, por exemplo, num jet ski, que é divertir-se, por exemplo, na direção, no governo, né, de uma nave espacial, por exemplo, você poder pegar uma nave espacial e, quer dizer, todas essas ações, né? Todas essas ações, né? Então, quer dizer, a gente não está falando nem dos bens materiais físicos e imóveis. Nós estamos falando das ações, né? Que é andar de jet ski, mergulhar num lugar maravilhoso, não morrer de fome, né? Não morrer por acidentes banais, aqueles decorrentes do tráfico de pessoas, tráfego de pessoas, não, enfim, não morrer por causa de uma ineficiência perante a produção de uma vacina, por exemplo, que ganhasse uma batalha contra um outro ser vivo, né, que nos ameaça de alguma forma, né, nos afronta, enfim. Quer dizer, você começa a raciocinar dessa forma e você vai percebendo certos caminhos que se fecham e outros que se tornam cada vez mais visíveis. Esses caminhos, portanto, são trilhas do sergianismo, né? São trilhas deixadas, marcadas pelos sergianos, tá certo? Nós estamos com 40 já.
Então acho que nós vamos encerrar, no máximo aí até 50, tá? E porque tem muito a mais a se dizer, porém não dá tempo. Vamos tentar ir adiante, resumir as coisas e depois a gente vai voltando aí, fazendo novos cursos, novas apresentações, né? E aí, aqui na internet, tentando explicar, né? Explicar o serguianismo, tá certo? A gente falou, né, das palavras neutras, por exemplo, verdade, né? Verdade é uma palavra neutra para o serguianismo. É, o que mais? Essa coisa aí de mundos paralelos são palavras neutras, né? Quer dizer, essa coisa aí do mundo, da origem do mundo, isso aí não importa não. Quem disse que isso é importante? Algum filósofo inadvertidamente disse uma bobagem muito grande, né? Disse uma bobagem muito grande, né? É a mesma coisa que dizer que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho lhe serve. Não, também é outra bobagem muito grande. E essa aí foi chancelada foi assinada embaixo, foi subscrita pelo Sérgio Cortella, Mário Sérgio Cortella. Desculpa mais uma vez, Cortella, mas mas você tá dando muita bola fora. Os outros eu não, sinal de que eu tenho visto você, ouvido você mais, né? Também. É um bom sinal, por outro lado, né? Não tenho escutado tantos outros, porque se tivesse escutando, a gente nem quis escutar porque a música não chegou nos ouvidos, né? A música não está chegando nos ouvidos. Eu estou vasculhando as mídias aí serguianas, procuramos conversar com várias, enfim, nós não estamos vendo a música dessas tribos aí não, né? Agora, a tribo dos serguianos, ela está em busca desse diálogo aí sobre explicação, afinal de contas, sobre o que é a propriedade privada. Ora, o que é a propriedade privada? Hoje ela é uma série de coisas, né? Ela não é mais o bem na sua função, né? Ela não é mais a necessidade do petróleo de gerar energia, né? O petróleo, a energia do petróleo a gente já consegue agora através da fusão nuclear e a gente acaba com a necessidade de energia para o mundo. Agora a gente tem na mão a oportunidade de traçar um acordo mais justo, né? Estabelecer um contrato mais rigoroso, mais honesto, mais correto, mais justo, mais eficaz, né? Mais pleno e, portanto, mais vigoroso da humanidade. Quer dizer, a gente começa a estabelecer agora um diálogo. Agora sim você consegue chegar, portanto, nas ondas serguianas. Se você encontra esse caminho aonde o tópico pode ser apenas um conceito, quer dizer, mal compreendido. Se você lida com utopia no exato termo da sua acepção, da sua acepção, quer dizer, você passa, né, a descobrir que a utopia deve ser tida como um norte e ela não é necessariamente impossível, mas tão somente improvável. Quer dizer, embora ela não seja provável, né, porque ela é improvável, então, embora isso, não obstante a isso, né, nós sabemos que impossível ela não é. Se você, basta você considerar isso. Se essa consideração está feita, todo desdobrar serguiano cai à sua frente, né? Porque aí você começa a pensar, olha, não, então se pelo menos eu contar com a hipótese dessa possibilidade, eu abro mão para alternativas que vão me trazer não diretamente ao mundo da utopia, mas vão me trazer
uma saída, uma solução para um problema imediato e real. É isso que acontece. E os filósofos sempre fazem isso. Eles sempre, historicamente, fizeram isso. Agora, o mundo, com certeza, vai ser um mundo que equilibre essa mentalidade entre os seres humanos, sejam eles filósofos, poetas, catadores de lixo, enfim, bom, pessoas de todas as qualidades possíveis, né? Todas essas pessoas, né, um dia, né, num sistema transmutado, é possível identificar uma homogeneidade dessas razões, né, dessas razões de ser. E isso não vai ser um problema nenhum para a sociedade implementar, porque quando você compartilha da razão, você continua tendo pessoas que pensam diferentes uma das outras, continua tendo pessoas que são mais inteligentes do que outros, supostamente mais inteligentes ou não do que outras. Porém, você vai ter a ciência de que, de forma homogênea, o mundo progride. Toda grande intervenção na tecnologia, dentro de um sistema serguiano, deve passar por uma chancela muito rigorosa da totalidade dos seres. E isso acontece de forma frequente e é permanente. Isso é permanente. Agora, o ser, ele tem um espaço muito reservado para cada comportamento da sua existência. Ele reserva um espaço para a política. Eu vou ter que fazer uma pausazinha aqui para tomar uma aguinha, tá bom? Só um segundinho. Eu vou encerrar isso aqui e a gente continua falando então desses princípios aí de divisão, né? De divisão do tempo serguiano, né? É isso daí, tá certo? Isso a título de exemplo, né? Para ser cotejado com a divisão do tempo moderno da Terra, tá certo? Grande abraço, até a próxima.